Zé, você falou que você costuma chamar Deus de profundo. E o mal, né? Essa galera que trabalha nas forças da dominação, da manipulação da mente, dos seres, como você chama? Só para situar a gente aqui. Sonegação. Sonegar. Negar. Então, ok. O negar é o mais raso da vida. O profundo ultrapassa a existência e até o infinito. É eterno. O mais profundo de Deus é o estado inspirativo de apenas sentir. O mais raso do homem é o instinto mais punitivo de, mesmo em vida ou em morte, sonegar qualquer sentimento. Por gentileza. Fique à vontade. O que vocês chamam de Deus? Eu vou tentar sentir como um religioso. Eu creio em Deus. Eu creio em Cristo. Se eu creio em Cristo, em Deus, mediante as escrituras, Pentecoste, ou da doutrina espírita, que seja, eu me recuso a crer que Deus permitiu uma doença que matasse milhões de pessoas pelo seu vil prazer de nos castigar. Isso não combina com Deus, porque eu creio que Deus é um sobrenome. O que merece a minha dignidade e louvação é o meu amor. Isso se eu fosse religioso. Eu vou usar uma palavra, eu acho que se eu fosse religioso eu creria assim, que todas as doenças não são castigos. De alguma forma é uma oportunidade. Para quê? Não sei, sou ignorante. Mas por que eu creio que é uma oportunidade? Porque eu não creio. Eu tenho fé e convicção lúcida que Deus é o meu amor. Mas agora vamos falar de Jesus, que se corporificou nessa terra. Se foi negro, branco, os olhos azuis ou preto, para mim não importa. A forma amorfa dele é morfa. Virou pó. Agora o Espírito de Cristo não estava na cruz, está em mim. O Espírito do Cristo está naquele que não me convence, está naquele que não acredita em mim e está até mesmo naquele com certeza absoluta que eu detesto. Mas ele está, sabe por quê? Porque ele é por mim. Ele é sobre mim. E ele é em mim, eu querendo ou não. Porque este Cristo, fora o amor de Deus, ele é vida. E se ele é vida, eu não preciso ser espírita para acreditar ou não se há depois da morte alguma existência. Nessa permanência por dignidade, eu não tenho porquê de lutar contra o mal e me sacrificar para ficar no bem. Eu tenho por sobriedade, ética e lucidez a naturalidade de me fazer melhor. Porque Deus, amor, me ama. E Cristo, em mim, em vida, me faz existir. A atuação das forças negativas ou do mal dentro do psiquismo do ser de forma geral. E o suicídio. Como a gente pode encarar hoje em dia o suicídio? Como doença, como uma fraqueza interior, como uma influência externa? Como vocês avaliam infelizmente, esse mal humano? Um suicídio é uma doença porque é submissa à morte, não à vida. Um suicida é um submisso. Ele paga, para ele, não para Deus. Todos são salvos, mediante a olhar do amor. Eu não estou dizendo aqui que o suicídio é correto, mas eu posso garantir que por nós sermos semideuses ou deusinhos, nós somos interligados com o tempo da matéria e a temporalidade do espírito. Quando você acomete o suicídio, você não está apenas matando o teu corpo, você está tirando a oportunidade do desbravar da evolução em várias instâncias quânticas. Isso com o tempo a humanidade vai começar a entender. Não há uma folha num outro país que não mexe com o gravitar de uma brisa em outra instância.
Ao mesmo tempo é o suicídio. Quando você se suicida, para você é sim, eu não quero mais viver. Mas para outros lá longe, ou na mesma dimensão, ou no mesmo bairro, é não. Me cortaram a dignidade da vida. Um suicida nunca morre sozinho. Se falarmos em termos físicos. Agora, se falarmos do suicida em termos psíquico, psicológico e metafísico, o suicídio é uma sonegação para consigo só. Não da vida, propriamente, mas é uma submissão aos desígnios da morte. Nós já ouvimos cara Basbari, mas nós aqui não estamos julgando que o suicídio é uma coragem. Depende do olhar. Submissão é coragem? Eu creio que submissão é uma fixação numa ideia, mediante a um faltoso ideal existir. O suicídio, não o suicida, é uma ignorância, uma incógnita. Porque o suicida, ele crê que acabando com a vida, ele destrói a morte. Como assim, Zé? Acabando com a vida, destrói a morte? O suicídio em si já carrega essa cruz que queima. A não existência dentro de si. E a persistência quase que obrigatória com o alheio. Ele se sente obrigado a estar vivo. Por isso ele faz esse tipo de crime para consigo. Eu não estou aqui como defensor da sociedade moral nem ética de ninguém. Por isso que em vários, não só livros, em lides espíritas, o suicídio em si só tem 2 julgamentos. A vida do suicídio, que o suicida não se permitiu. E a morte do suicídio, da energia suicídio, que o suicida, até então, em vida, sustentou. Assim como o amar é um desígnio convicto de uma decisão, eu me amo, não porque eu sou bom, é porque eu me quero melhor. Eu me amo, não porque eu quero ser caridoso para o outro, mas eu preciso, para mim, além de me fazer melhor, ter este desígnio de solidariedade, porque somente esse senso generoso, sóbrio e lúcido por mim só, eterniza em mim, mesmo nessa carcaça que vai morrer pela naturalidade da vida, corpo físico, o que é eterno: amar. Amar não é romântico, é lúcido. Eu não conheço nenhuma verdade romântica e poética. Como o amor é ajuizadamente sóbrio. A mesma coisa é o suicídio. Eu decido, por convicção, por simplicidade e humildade, que eu sou mais do que a melancolia. Eu sou mais do que a agonia. Eu sou mais do que a depressão. E eu sou mais do que qualquer dor e sofrimento. E eu não estou falando em tom de religião, mas eu decido, pelo simples detalhe: eu quero. Nem a felicidade manda em mim. Nem a tristeza é soberana sobre mim. Nem a alegria comanda algo em mim. Nem muito menos o que chamam de morte aos desígnios da vida, mas tem uma coisa em mim que, independente do que eu li ou passo a ler, ou consequentemente independente do que eu possa saber pelos religiosos ou não, mas tem uma coisa em mim que é uma incógnita ainda indecifrável, e é eu. O eu que não precisa ser visto. O eu que não precisa ser revisto e aceito. O eu que não precisa de somas, números, nomes, RG. O eu que não necessita dormir e se acordar, mas é o eu. É o eu. Ele é infinito em mim. Eu não preciso ser espírita, espiritualista para entender que esse meu eu não é o ego. Eu posso chamar de essência.
Mas com certeza não é uma coincidência. E por não ser uma coincidência, eu preciso ter a inteligência de entender que eu não sou digno de tolir essa oportunidade desse eu talvez se fazer algo melhor ou pior. Eu não posso liquidar com a minha própria existência, porque não é uma questão de coragem, nem muito menos de fracasso. Não é uma questão propriamente de sobriedade, nem muito menos uma convicção de hombridade e de elevação espiritual. Não estou falando aqui de moral, nem de ética. Estou falando de mim. Porque eu sei que tudo que eu faça, eu vou levar. Então, por lógica, mediante a logística, do pingo de sanidade que eu tenha, independente da doença que eu passe, eu tenho a escolha. Eu tenho a escolha. Que eu me ame, mesmo sabendo que eu há de caminhar para os braços da morte um dia, mas que eu me ame em vida. Que eu me ame, mesmo sabendo que eu possa sofrer, que possa doer, mas que eu me ame em vida, porque este em mim é vida. É vida. É porque existe vida após a morte? Não. Porque eu determino por escolha. É porque eu creio que existe planos espirituais? Não. É porque eu creio que dentro de mim há uma multidão ainda desconhecida. E eu digo, faço questão, eu tenho um defeito, eu sou curioso. Eu quero saber até onde em mim eu posso ir. Que Deus abençoe o profundo e que Cristo, vida, tire da mente e do coração de quem for qualquer tipo de dor e sofrimento que possa levar ao suicídio. Não é um caminho. É uma parada que não te leva para lugar nenhum. Agora a vida é uma curiosidade que te esclarece a plenitude e a autoconquista imensurável do eterno que você por si só pode se sentir. Completude, Deus.